Que bom ter você aqui. Que bom ter você que nos visita também aqui. Você já deve ter recebido a acolhida dos nossos irmãos. A gente gosta muito desse momento depois do louvor, porque a gente mexe um pouquinho no lugar e a gente se cumprimenta, se abraça, dá boas-vindas, se apresenta para quem é visitante, faz acolhida. E é essa a nossa forma de expressar a gratidão a Deus pelo fato de Ele nos permitir estarmos aqui reunidos nesse lugar, tá bom? Tem muita coisa ainda para acontecer e se o seu coração está ansioso, está sedento por uma palavra do Senhor, que você possa apresentar a sua vida a Ele nesse momento para a semente da palavra. Nós estamos no nosso período de janeiro trabalhando uma série de finanças chamada Entrega. E hoje é a terceira ministração da série de finanças. E hoje a gente vai falar sobre redenção e mordomia. Redenção e mordomia é o tema de hoje. E como foi que nós chegamos até aqui? Nós já iniciamos a série de janeiro e a gente começou com a primeira ministração falando a respeito dos princípios. A gente falou que a palavra de Deus, o reino de Deus, ele é regado de princípios e esses princípios eles são firmados no próprio Deus, no próprio caráter de Deus. Então eles são eternos e eles são inegociáveis. O primeiro princípio, ou um dos princípios que nós compartilhamos aqui foi o princípio de honra. E quando a gente falou sobre o princípio de honra, a gente falou que esse princípio ele é expresso ou ele é manifestado diante das pessoas como uma atitude de alguém que de fato tem algo decidido no seu coração e manifesta isso de uma forma prática. Na segunda ministração, nós falamos a respeito dos dois senhores e nós falamos que esses senhores eles são opostos entre si e você não tem como agradá-los ao mesmo tempo, ou você agrada um ou você agrada o outro. A gente falou que além deles serem opostos, um deles é Deus e Deus está num trono e ninguém tira ele desse trono e esse trono dele é eterno, mas o Senhor Jesus falou sobre um Senhor e ele nomeou esse Senhor sobre dinheiro e riqueza, chamando de Mamon, e disse que o coração do homem pode dividir o lugar, ou pode tentar tirar Deus do trono no seu coração. E aí ele diz, então, você não pode servir a dois senhores, ou o seu coração é governado e serve a Deus, ou o seu coração é governado e serve às riquezas. Então, se você perdeu uma dessas ministrações, você pode ir lá no nosso canal no YouTube e assistir a série de entrega, a série de finanças entrega. E hoje nós vamos falar sobre redenção e mordomia, considerando que nós já entendemos o princípio de honra, entendendo que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e de que nós entendemos de que quem aceita o Senhor Jesus no coração tem no seu coração o trono dele estabelecido e firmado, ou seja, Deus está assentado no seu coração como quem governa. E aí, para entendermos isso, nós precisamos então começar falando sobre algo que envolve a posse do Senhor, o senhorio dele nas nossas vidas. E o primeiro texto que eu quero ler com você é Salmo 24, versos 1 e 2. Salmo 24, verso 1 e 2 diz o seguinte: um salmo de Davi: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Ou seja, de quem é a terra? De Deus. E de quem são os habitantes? De Deus. Então Deus é o dono de todas as coisas. Esse é um princípio de posse. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por um alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Ou seja, que você pertence a Deus. Eu e você pertencemos a Deus, nós não pertencemos a nós mesmos. Então a gente não tem governo, a gente depende de Deus. Isso aqui é um princípio de posse e de senhorio que nós precisamos entender. E como isso se aplica a entender então a mensagem de hoje que fala sobre redenção? Bem, o que é redenção? A redenção, ela é revelada na Bíblia e muito provavelmente você já ouviu falar a respeito de redenção por conta do sacrifício de Jesus.
Na verdade, se você já entregou a sua vida para Jesus, você já deve ter escutado a respeito de redenção. Mas redenção, na Bíblia, faz parte de um conjunto de leis civis que Deus instituiu sobre o povo de Israel. E a maneira como eles viviam e a maneira como eles se comportavam era regida por conta dessas leis civis que Deus estabeleceu. E uma dessas leis, de um desses estatutos de Deus, era chamado de redenção. Jesus veio a cumprir, então, aquilo que Deus já havia estabelecido. Como a gente pode entender isso? Efésios, capítulo 1, verso 7. Efésios, capítulo 1, verso 7. Nele temos a redenção, ou seja, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Apóstolo Paulo falando de uma forma bem sucinta e bem direta. Nele, em quem? Em Jesus, temos a redenção, que é o perdão dos nossos pecados. De que forma esse pecado foi perdoado? Pelo sangue, segundo as riquezas de Deus, a graça de Deus e o favor de Deus. Então, a redenção na Bíblia, expressa em Jesus, não começa no Novo Testamento, ela começa no Antigo Testamento por conta dessas leis civis que Deus estabeleceu para com o seu povo. E ela era considerada como uma espécie de transação comercial, mas a essência dela a gente pode definir como o resgate de uma propriedade. Então, nessa transação comercial, que era conhecida por redenção, era, na verdade, um resgate de propriedade. E a gente pode ver isso em Levítico 25, 25. Eu quero ler com você para a gente entender, então, esse resgate de propriedade e esse princípio ligado à redenção. Levítico 25, 25. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver que vender algo do seu patrimônio, seu parente mais próximo virá a ele, a fim de exercer seus direitos de família sobre aquilo que vende o seu irmão. Aquele que não tem ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado recurso para fazer o resgate, poderá calcular os anos que deverá durar a venda, e assim restituirá ao seu comprador o montante referente ao tempo que ainda resta e retomará a sua propriedade. Se não tiver meios para realizar essa restituição, a propriedade vendida permanecerá com aquele que a comprou até o ano do jubileu. No ano da libertação, o jubileu, o comprador a libertará para que volte ao seu primeiro dono. Então, como essa transação comercial acontecia, ela é diferente dos dias de hoje. A gente precisa lembrar que Deus dividiu a terra naquela época em 12 tribos e deu essas terras a cada uma das tribos. Uma das tribos não possuía terra, não possuía propriedade, era a tribo de Levi, e Deus era a sua herança, Deus era a sua propriedade. E para que essa tribo pudesse servir ao Senhor como sacerdócio, então todas as demais tribos recolhiam dos seus bens, das suas produções, e traziam até essa tribo para que houvesse sustento e eles pudessem sobreviver. Então, como é que acontecia? Ninguém podia vender definitivamente a sua terra. Deus permitia que as pessoas fizessem os seus negócios e eles fizessem as suas transações, mas se as coisas dessem errado, havia uma maneira para que a lei de Deus fosse cumprida, porque havia uma vontade de Deus que não houvesse pobre, não houvesse necessitado no meio do seu povo. Então, como foi que Deus instituiu para que isso acontecesse? Ele instituiu o ano do jubileu. Então, a cada 50 anos, se você fez escolhas erradas, se você fez negócios errados, havia um reset, onde tudo voltava ao seu dono. Tudo voltava ao dono original, ou seja, você não era um proprietário perpétuo se você fez um negócio com seu irmão. A terra voltava para você ou para a sua família. Em alguns casos, se esse negócio não desse certo, você ia tentando pagar com aquilo que você tinha. Então, você tentava vender alguma coisa, você tentava pagar com o seu dinheiro, você tentava dar a sua terra, e se apesar de tudo isso não houvesse resolvido o problema da dívida, então você se entregava como escravo. E como era feito o cálculo dessa propriedade, como era feito o cálculo dessa transação comercial? A quantidade de colheita que a terra ainda iria produzir até o ano do jubileu. Então, se o jubileu acontecia de 50 em 50 anos,
e esse era o primeiro ano para completar os 50, então o cálculo da terra valia ainda 49 anos de produção. Mas se esse ano fosse o ano 48º e faltavam 2 anos para a colheita, a terra valia o suficiente, então, há 2 anos para o jubileu. Era assim que a terra era calculada. Então, como é que funcionava? Uma pessoa especulando ter bons frutos, bons resultados, fez um negócio e tomou dinheiro emprestado por um tempo. E quando ele foi aplicar o recurso, investir no seu negócio, o negócio deu ruim. E aí ele não conseguiu recuperar o dinheiro que ele investiu. E aí agora ele tem uma dívida para pagar com o seu devedor. E ele perdeu o que ele tinha porque não foi suficiente para arcar com o que ele especulava. Então, para honrar o seu compromisso, ele tinha que dar os seus bens para indenizar a pessoa que ele pegou dinheiro. E se fosse suficiente, ele chegaria a se tornar escravo. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Você vai ler comigo a história de uma viúva que passou por uma situação semelhante. Ela simplesmente perdeu o marido e o marido tinha uma dívida para pagar. E olha só o que aconteceu. Certo dia, a esposa de um dos discípulos do profeta suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Iavé. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa, para levar meus filhos como escravo pelo pagamento da dívida. Então, a gente tem aqui uma pessoa que adquiriu uma dívida e ele morreu, e aí o credor foi cobrar da família a dívida dele. E aí a viúva agora está em apuros, porque ela não tem como pagar essa dívida, porque os filhos precisam ser levados como escravos. Então, tirando a situação da pessoa morrer, que aí, se isso envolveria o fato de ela não poder desfrutar da liberdade em vida, a dívida poderia ser paga, no caso da viúva, como a gente viu aqui, através de ela ter recursos para pagar. E aí todo mundo conhece a história. Se você continuar lendo, chegar no verso 7 desse capítulo, você vai perceber que o profeta perguntou o que ela tinha na casa dela. Ela tinha botijas, e aí ela também foi buscar botijas com os vizinhos. E enquanto tinha vasilha, o azeite não parou de jorrar. Lembra dessa história? E aí, como foi que ela fez com esse azeite? Qual foi a ordem que o profeta deu para ela? Vai, vende e paga a tua dívida. Então, ela era viúva, dependia do marido que faleceu, não tinha como pagar a dívida foi paga pela venda do azeite. E aí os filhos dela não foram levados como escravos. Deu para entender até aqui? Ok? Então, a dívida poderia ser paga. No caso da viúva, foi paga dessa forma. Outra forma de você se livrar da sua dívida era experimentando o jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Tá? Ou, de uma outra forma, se a dívida que você contraiu foi com outro judeu, com outro hebreu, ou seja, entre raça, né, entre o mesmo povo, o que aconteceria? Você só poderia ser escravo do seu irmão por 6 anos. No 7º ano você era libertado. Então, se esse negócio fosse feito entre parentes no caso, entre judeus, entre a mesma nação, você tinha condição, então, de trabalhar no máximo 6 anos e ser liberto no 7º. E a última possibilidade de você se livrar da dívida era a redenção. Então, ou você fazia negócio com judeu, com gente da mesma raça, ou você esperava o jubileu, ou você pagava a sua dívida, ou você esperava a redenção. Eram essas as possibilidades. Agora tem um ponto de atenção aqui que eu quero trazer para você. Se porventura quem emprestou o dinheiro não fosse hebreu, não caberia os 6 anos de trabalho. Se o próximo jubileu fosse demorar muitos anos, se você somar a sua idade com os anos do jubileu, você já seria velho, não valeria a pena, não daria conta. Na verdade, você ia permanecer escravo até você alcançar idades já senis. Então, só lhe restaria a redenção. E nesse caso, só um parente próximo poderia pagar a sua dívida. Considerando que comercialmente não é rentável uma dívida desse tamanho, quando um parente fazia isso por uma pessoa, ele fazia por amor e por misericórdia, não porque ele estava fazendo um bom negócio. E com a dívida paga, a pessoa deixava de ser escrava do credor até o ano do jubileu, mas passava a ser escrava agora do seu parente que o comprou. E ele só estaria livre no ano do jubileu.
Então você deixa de ser escravo de um estranho para ser escravo de alguém da sua família, devido ao laço familiar. Então a redenção, ele era esse ato comercial que envolvia o resgate de uma propriedade. Agora, a gente compreendendo isso biblicamente, o que é redenção, qual é a aplicação prática disso no plano espiritual para a minha vida e para a sua vida? Aí agora a gente tem que resgatar o texto que nós lemos em Efésios, capítulo 1, verso 7, que a gente leu no começo. Porque o texto fala que nós temos uma redenção, ou seja, um resgate de propriedade. E esse resgate de propriedade, ele aconteceu por meio do sangue. Então, no momento em que o homem pecou, uma dívida foi formada, e essa dívida levou à escravidão. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. 2 Pedro 2, 19. Prometem-lhes total liberdade, porém, eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Grave isso. Toda pessoa se torna servo por quem é vencido. Quem foi vencido pelo pecado no jardim? Adão. Adão se tornou escravo do pecado. Toda a humanidade, a partir de Adão, também nasceu envolvida pelo pecado. E aí, por conta de sermos vencidos pelo pecado, quando Adão aceitou a tentação de Satanás lá no início, essa escravidão espiritual foi estabelecida por toda a humanidade. E ela não poderia ser paga com dinheiro, porque não se tratava de uma escravidão terrena com dinheiro, por conta de uma dívida comercial, mas de uma escravidão espiritual. Salmo 49, 7 vai dizer o seguinte, Salmo 49, 7, ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão, ou pagar a Deus o valor de sua vida, porquanto o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Ou seja, por conta do pecado, por mais que nós fôssemos humanos e somos homens e mulheres, não seria capaz eu e você pagarmos essa dívida com a transação comercial natural de existência. Era necessário uma outra forma. A Bíblia está falando de uma remissão aqui, que é sinônimo de redenção. E ao falar de pagar a Deus esse resgate, essa redenção da alma é viver perpetuamente a Deus como uma espécie de salvação. Nenhum irmão poderia resolver essa questão do outro, pois ambos estavam na mesma condição. Se todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, todos eram escravos. Então não tinha como um escravo pagar a dívida de outro escravo, porque os dois estavam na mesma condição de dívida. E aqui então a gente percebe o propósito de Deus em enviar Jesus. Então Deus entra no negócio quando ele envia Jesus, um parente de sangue, para que fosse o resgatador dessa dívida. Jesus encarnou, se tornou um de nós, mas por não ter pecado, ele não estava debaixo da escravidão e do jugo do pecado. E por isso a sua entrega foi legítima em pagar a dívida que era contra nós. E é por isso que nós temos hoje a redenção em Cristo Jesus. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Colossenses 2,14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Você acabou de perder a oportunidade de dar um glória a Deus, porque se hoje nós fomos livres dessa escravidão, foi porque Jesus morreu na cruz. O que a gente está aprendendo aqui é exatamente a história das nossas vidas. Nós estamos aqui experimentando e entendendo de uma forma didática como foi que a redenção nos alcançou. Nós tínhamos uma dívida,
Essa dívida não podia ser paga por dinheiro, a gente só conseguiria pagar por um parente de sangue. Deus fez o seu Filho Jesus vir em forma de homem, ser consanguíneo como nós, e de unigênito ele se tornou primogênito. E a entrega dele na cruz foi o pagamento do sacrifício de sangue que resgatou a minha vida e a sua vida. Nós fomos redimidos por conta disso. E Cristo veio cancelar essa dívida. 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Porquanto estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatado do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato que antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Foi o sacrifício de Jesus. Ele comprou para Deus cada um de nós. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Apocalipse 5, 9. E eles cantavam um novo cântico: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Ou seja, eu e você fomos comprados. Por isso que Deus tem a posse das nossas vidas. Por isso que nós não somos donos de nós mesmos. Por isso que a redenção se deu pelo sangue de Jesus. E como redenção nós fomos resgatados e a posse que estava sobre Satanás passou para o nosso Deus. Você entende isso aqui? E qual foi o resultado disso? Qual a consequência disso? Deus passa a ser o nosso dono. 1 Pedro 2,9. Porém, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, um texto muito conhecido. E você percebe que ele trouxe para si um povo de propriedade exclusiva. Aí você lembra da ministração da semana passada. Não tem como ter dois senhores, não tem como sermos donos, servirmos a dois senhores. Nós somos propriedade exclusiva de um único Deus que zela por nós. Deus não é o dono de uma parte das nossas vidas ou de uma parte que envolve as nossas vidas. Ele é dono de tudo, 100% é dele. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o que diz o verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. E aí você vai lembrar também das últimas duas ministrações que fala sobre um confronto que Jesus fez ao povo. Um povo que o honrava com os lábios, mas que o seu coração estava distante dele. Aqui ele está falando, Paulo está trazendo clareza a respeito disso. A gente não pode achar que a declaração de salvação ou de confissão em Jesus é um ato simplesmente superficial, sem compromisso algum, sem propósito algum. Algumas pessoas aceitam Jesus por modismo, outras pessoas aceitam Jesus por conta de circunstâncias, outras pessoas veem a Jesus com medo do inferno, mas a gente percebe que a salvação em Jesus é algo sério. A entrega de Jesus foi verdadeira e profunda. O sacrifício que Jesus fez na cruz, como uma entrega da parte de Deus, é a revelação do maior amor e do perfeito amor que a gente poderia ter. Então não é brincadeira. O que Jesus enfrentou naquela cruz por mim e por você, não é aquilo que o Mel Gibson quis revelar num filme de cinema de Hollywood. A gente está falando que aquilo que o corpo dele sentiu e sofreu, na verdade era muito mais além do que representa aquele
cenário, porque ali pregado na cruz estavam os nossos pecados, estava a condenação. Por isso que o profeta diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E isso é algo muito sério. E é por isso que às vezes os cristãos vivem uma superficialidade de fé e acham que a vida com Deus envolve apenas uma moda, um jeito de falar, um jeito de se vestir, ou até mesmo vir a uma reunião com outras pessoas 1 ou 2 vezes na semana. Não é isso. A vida com Deus significa uma entrega total a quem de fato comprou a propriedade das nossas vidas. Aqui em Romanos, quando o apóstolo Paulo usa a palavra em grego que fala sobre Senhor, a palavra grega usada para Senhor é Kyrios. E Kyrios significa aquele que pertence a alguém, aquele que é possuído como escravo por alguém. Então nós estamos sob uma nova direção, deixamos de ser escravos de Satanás e passamos a ser escravos de Deus. Por um ato de amor e de misericórdia, Ele nos adotou como filhos e somos tratados como filhos. Mas nós somos filhos servos, filhos a serviço, filhos mordomos, filhos com um propósito. Mas ele faz ainda essa declaração em Romanos 8,15: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Romanos 8,15. Abba, Pai. O espírito que nos escravizava, o espírito da morte, o espírito que nos escravizava, o espírito de Satanás, mas agora nós fomos adotados e nós recebemos um novo nome, e como filhos nós podemos clamar Abba, Pai, ou seja, Paizinho. Nós temos um dono que é o nosso Pai. E como nós podemos entender então, como filhos, esse propósito de pertencermos a um Pai e de termos um Senhor que governa as nossas vidas? Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Você já percebeu que hoje eu citei um monte de texto, né? Sabe por quê? Porque eu não quero convencer você com as minhas palavras, eu quero que você entenda o que a Bíblia diz a respeito disso. Se você entender que é a Bíblia que está dizendo e não eu, você não tem como questionar. As minhas palavras você pode questionar, a Bíblia não tem como questionar. Né? Então, se a Bíblia está dizendo que a gente é servo, que a gente é escravo, que a gente é filho, então a gente precisa entender o nosso papel como servo, como escravo, como filho, como quem foi comprado por um alto preço. Apocalipse 1, 5 diz o seguinte: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você percebe que tudo o que eu falei até aqui está resumido nesse texto? Está falando sobre o primogênito dentre os mortos, aquele que é soberano sobre os reis da terra. Fala que Ele nos ama e pelo seu sangue nos perdoou e nos libertou. E aí no verso 6 ele dá a nossa missão. Ele nos constituiu um reino de sacerdotes. Todo reino tem um rei. Todo reino tem um Senhor. Quem é o Senhor do reino? O Senhor nosso Deus. Quem são os súditos, os servos? Os seus filhos. Só que esses filhos foram comprados como escravos. Só que eles estão na posição de filhos. Você já estava aqui com a gente no semestre passado, nós estudamos Romanos todinho no semestre. Você deve lembrar daquela ministração que nós fizemos aqui sobre esse texto de Romanos que fala sobre chamarmos Abba Pai. Você lembra que a gente falou que quando um filho era adotado e quando isso era representado naquela época, todas as garantias de filiação eram respeitadas? A partir do momento em que a adoção era feita, ele tinha todas as regalias e todos os direitos de que fosse um filho legítimo. É disso que a gente está falando. O fato de Jesus ter sido unigênito, ou seja, o único filho de Deus, e passou a ser primogênito, ou seja, o primeiro de todos os demais que viriam depois ao confessá-lo, nos garante as mesmas prerrogativas como filho de Deus, as mesmas prerrogativas. E Ele nos colocou numa posição de honra, porque Ele nos constituiu
sacerdote. A posição de reino e sacerdote significa dizer que eu e você carregamos uma autoridade social como reino, nós somos filhos do rei, e ele nos coloca numa posição de autoridade espiritual, porque ele nos constituiu sacerdote. Significa dizer que não é a oração do pastor que tem mais autoridade que a sua. E não significa dizer que é o pastor que tem que dar testemunho fora da igreja. Significa dizer que todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus cumprem a mesma missão, o mesmo papel e o mesmo propósito, porque todos foram comprados pelo mesmo sangue, e é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então, tanto eu quanto você, quanto qualquer um que entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor, precisa entender o seu papel como reino, sendo missionário, sendo testemunha do Senhor, reino, levando o reino de Deus como embaixador aonde estiver, e sacerdote, entendendo a sua autoridade espiritual aonde estiver, que pode clamar Abba Pai, que pode clamar Paizinho, que pode falar em nome do Senhor Jesus, tudo o que pedires crendo, recebereis, porque você está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais, porque existe autoridade sobre a sua vida. Foi esse resgate que me posicionou e te posicionou nessa posição. Se nós descobríssemos e entendêssemos isso profundamente, em vez da gente correr das afrontas de Satanás, seria Satanás que correria de nós. Ele só é abusado, porque ele sabe que ele pode causar medo nas pessoas. Só que ele é o pai da mentira, e o medo que ele causa envolve engano, manipulação e falsidade. Mas nós cremos num Deus verdadeiro, o Deus que nos comprou, e esse escrito de compra foi feito com sangue precioso derramado na cruz. Nada pode vencer esse sacrifício, nada pode revogar este sacrifício. Eu e você estamos selados, nós carregamos um selo, nós carregamos uma marca, existe um penhor nas nossas vidas que nos testificam como propriedade dele. Ele é o nosso Senhor, e ele nos colocou então nesta missão de nós sermos mordomos. Sobre o que nós seremos mordomos? De tudo aquilo que é dele. Tudo, tudo. Nós temos que cuidar das finanças que ele colocou nas nossas mãos, nós temos que cuidar da família que ele colocou nas nossas mãos, nós temos que cuidar da nossa própria vida, nós precisamos cuidar das coisas do nosso Senhor. E a forma de nós honrarmos a Deus com excelência é nós cuidarmos de tudo aquilo que ele colocou na nossa mão para cuidar. E você percebe que esse princípio de cuidado já estava desde o jardim? Ele plantou um jardim e disse: coma livremente, agora você vai dar nome para os animais, você vai cuidar do jardim, você vai governar o jardim. E ele nos deu então a terra que é dele, para que a gente exercesse a autoridade de governo. E aí ele falou aqui no texto de Apocalipse, né, que nós reinaremos com ele. Eu e você fomos constituídos reino e sacerdote. E esses princípios evidenciados da mordomia, a gente pode aprender com um texto, uma parábola que Jesus ensinou no Novo Testamento, que é o último texto que eu quero ler com você. Está lá em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Como mordomos, a gente vai precisar entender agora alguns princípios que são evidenciados na mordomia, que estão expressos nesse texto, onde Jesus ensina algo aos seus discípulos, às pessoas que estavam ouvindo a história. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o Senhor havia lhe confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo,
Retornou o senhor daqueles servos e foi acertar as contas com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Verso 21, respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. O texto continua, você pode ler depois, mas olha só esses princípios ligados à mordomia, ligados à administração, que Deus ensina nesse texto. O primeiro princípio é o princípio da responsabilidade. É dado a cada um segundo a sua capacidade. Verso 15. O que acontece é que às vezes a gente fica tomando parâmetro pela vida do outro. Poxa, fulano fala tão bem. Poxa, fulano canta tão bem. O Neto canta tão bem. Ele faz uns caqueados na voz dele, que a gente fica até desafinando ali atrás, eu e o Anderson, né, Anderson? Tu ri, é? Né? Poxa, a Beth recebe tão bem, ela tem uma alegria tão grande quando ela abre aquela porta, que ela faz uma festa ali. Poxa, a Dona Rosa, ela fala com todo mundo, ela não se acanha, ela não tem timidez para falar com as pessoas, ela quer falar com as pessoas. E a gente fica gerando parâmetros sobre a vida dos outros. E aí a gente fica assim, eu quero ser o que o outro é, eu quero ter o que o outro tem, eu quero parecer com o que o outro faz. Eu quero saber fazer aquilo. A Gisele faz umas coisas com as mãos assim de artesanato. Gente, nem escrever direito eu sei. Não ri. A minha caligrafia é horrível, olha que eu sou professor. Ainda bem que inventaram a tecnologia, né? Que agora a gente só digita, né? Letra de médico. Pois é, olha. Letra de médico, mas profissão de professor. Aí não bate, não funfou a coisa. Então, né, isso. E aí, o que a gente precisa entender? Jesus está dizendo, olha, é dado a cada um segundo a sua capacidade. Deus te fez do jeitinho que você é, para fazer as coisas que você sabe fazer, para frutificar naquilo que você é bom para fazer. E você vai fazer do seu jeito, que vai ser diferente do jeito do outro, porque esta é a sua capacidade. E se foi esse o talento que ele te deu, o princípio é exatamente esse, você ser excelente sobre aquilo que ele colocou na sua mão. Perceba que no texto, para um ele deu 5, para um ele deu 2, para um ele deu 1. Foi 1 que ele te deu? Cuida desse 1. Foi 5, cuida desses 5. Mas o princípio que a gente tem que ter aqui é o princípio da responsabilidade. É dado a cada um segundo a sua capacidade. E essa capacidade te traz uma responsabilidade de você ser um excelente administrador, um excelente gestor. E isso também disciplina o teu coração, porque leva o teu coração a viver em contentamento. Tem muita gente que não é contente com o que tem, não vive contentamento. E aí fica se martirizando, porque quer ter o que o outro tem, quer fazer o que o outro faz, não faz nenhuma coisa nem outra, e fica carregando no seu coração um sentimento de que nada vai bem, de que nada está bom, de que nada dá certo. O princípio da mordomia ensinado por Jesus, o primeiro, é o de responsabilidade. Veja, procure o que Deus lhe deu como capacidade. Foque nisso, seja um excelente gestor sobre o que Deus te deu. E viva contente em seu coração, sabendo que foi Ele que deu para você isso. Tenha contentamento no seu coração. O segundo princípio dessa mordomia, ensinada por Jesus, está no verso 19, que é o princípio da prestação de contas. O Senhor pedirá conta sobre tudo o que nos foi dado para cuidar. Você prestará conta de todas as coisas. Não ache que você está com uma grande responsabilidade como essa que Deus te deu e que vai ficar por isso mesmo. Que Ele está te dando e Ele não quer saber o que você vai fazer e Ele não está preocupado no que vai dar. Não, Ele está preocupado sim. A história mostra que depois de um longo tempo, o Senhor volta com aqueles trabalhadores que Ele entregou os talentos e Ele vai então fazer uma prestação de contas com eles. Ele não esquece não, está tudo registrado. A Bíblia ainda diz que a gente vai dar conta até do que a gente fala.
Então, a gente vai dar conta em relação ao nosso tempo, a gente vai dar conta sobre o nosso talento, a gente vai dar conta sobre os nossos tesouros, a gente vai dar conta sobre os nossos relacionamentos e a gente vai dar conta com relação às nossas palavras. Mateus 12, 36. Então, são os 3 T's, né? Tempo, talento e tesouro, sobre os nossos relacionamentos e sobre as nossas palavras, o que a gente diz. Tempo, talento e tesouro são os 3 T's que a gente tem falado muito aqui. E olha só como abrangência, se a gente está falando que a posse de tudo é de Deus, por isso que Deus vai ter autoridade de querer prestação de conta sobre o que você fez com o tempo que Ele te deu. Porque Ele é eterno, Ele é alfa e ômega, Ele é o princípio e o fim. O tempo não domina Ele tem o tempo em suas mãos. Então Ele vai prestar conta sobre a temporalidade que Ele te deu. Porque um dia você nasceu, você estava em Deus, no projeto dele, e um dia você nasceu. E do dia que você nasceu ao dia que acabar os seus dias, o momento em que findar os seus dias, sobre isso você vai prestar conta. Esse é o seu tempo. Mas ele também vai pedir conta do seu talento, sobre as habilidades, sobre aquilo que ele colocou na sua mão, sobre aquilo que ele te deu para fazer, sobre aquilo que só você sabe fazer. Se você sabe fazer uma coisa, você faz para a glória dele, e ele vai pedir conta disso. E ele vai pedir conta também do tesouro, porque se ele resgatou para si um povo e ele tem o domínio de tudo, significa dizer, e isso aqui é muito legal, porque algumas pessoas dentro das igrejas, já que a gente está falando de finanças, gostam de dizer assim, olha, 10% é de Deus. Tem gente que nem vem para a igreja porque descobriu essa história de que todo crente tem que dar o dízimo, 10%, e diz assim mesmo, não, mas tem que dar do Antigo Testamento, é do Novo Testamento, e fica nesse negócio de 10%. Gente, pelo que a gente está estudando até aqui, não é 10% que é de Deus, é 100% que é dele. É 100% que é dele. O problema é que a gente está indo para a história já com o nosso coração, eu só quero fazer o que é minha obrigação. A gente já vai meio medíocre, né? A gente já vai medíocre para a história. Não, a mediocridade é exatamente isso. Eu só faço o que eu preciso fazer. O que eu não preciso fazer, eu não faço. Então eu não estou disposto a andar a segunda milha, eu não estou disposto a ajudar o meu próximo, eu não estou disposto a pagar o preço, eu não estou disposto a fazer nada que me custe algo. Sendo que o exemplo que nós recebemos das Escrituras é de alguém que não mediu esforços e deu o seu melhor para mim e para você, sendo nós pecadores, sem merecimento algum. Não faz sentido essa mentalidade que não está alinhada com as Escrituras. 100% é dele. 100% é dele. E assim como ele fez no jardim, coma livremente, só não toca nesta árvore. Da mesma forma, ele estabeleceu uma disciplina no nosso coração. Tudo eu coloco nas suas mãos, mas você terá limite. Esse limite é para disciplinar o teu coração, é para disciplinar o meu coração. Mas essa parte a gente vai falar na semana que vem, tá? Volta semana que vem, volta semana que vem. Volta semana que vem, você que está na internet aí. Tá? E quais são os parâmetros, então? São os princípios e a vontade de Deus. Esses serão os parâmetros para disciplinar o nosso coração. Esses serão os parâmetros da prestação de contas. Deus não vai prestar conta comigo e com você sobre coisa que Ele não disse. Deus não vai prestar conta comigo e com você sobre coisa que Ele não ensinou, sobre coisa que Ele não orientou, sobre coisa que Ele não revelou. Deus vai prestar conta sobre os princípios que Ele estabeleceu porque são eternos. E Deus vai prestar conta sobre a vontade dEle que foi revelada através da sua palavra, que também já estão reveladas, escritas e ditas para mim e para você. É sobre isso que Ele vai pedir conta. E o último princípio é o princípio da recompensa. Algumas pessoas não entendem isso, mas aqui o próprio texto diz a respeito disso. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Versículo 20. O que é isso? Recompensa. Aquilo que você semeou, você colheu. Aquilo que você fez, você vai receber. O princípio de que Deus abençoa os seus filhos. O princípio é de quem é honrado por Deus, porque Deus foi honrado primeiro. Não é uma negociação, não é uma barganha, é simplesmente um princípio. Você foi fiel no pouco que eu te dei, então você é alguém de confiança para que eu te coloque sobre muita coisa. Então isso é um princípio de responsabilidade, é um princípio de promoção. E essa recompensa, ela vem a respeito daquilo que Deus tem como bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. A gente vai viver de uma forma diferente sobre a terra dos viventes.
como uma recompensa daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Aquilo que Deus observa, Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. E Ele nos fará viver com uma outra perspectiva, nos fará viver de uma outra forma, experimentando a bondade e a misericórdia dEle sobre esta terra. Este é o princípio da mordomia. Este é o princípio daquilo que o Senhor quer ensinar para que eu e você coloquemos em prática. Nós fomos comprados e recebemos uma responsabilidade. Nós não estamos aqui à toa, estamos de passagem, mas não estamos à toa. Não estamos aqui de oba-oba. E eu queria convidar você então a se colocar de pé nesse momento. Eu tenho certeza que você já tinha escutado a respeito de redenção, mas eu não sei se você já tinha meditado nas Escrituras da maneira como nós meditamos essa manhã. E eu não me canso de dizer que o reino de Deus é um reino de oportunidade. O reino de Deus é um ambiente onde a gente tem uma atmosfera onde Deus nos atrai a Ele e com laços de amor Ele se revela a nós e Ele ministra aos nossos corações. Então, eu quero te convidar a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e pensar a respeito da redenção. Pensar a respeito dessa propriedade, pensar a respeito desse domínio, pensar a respeito de como você tem lidado diante da propriedade de Deus. Porque eu vou dizer para você uma coisa, se tudo é dele, a gente tem que deixar de ser petulante, tem que deixar de ser arrogante, tem que deixar de ser prepotente, tem que deixar de ser vaidoso. Tem algumas coisas que a gente precisa abandonar da nossa vida. Ele fez tanto por mim e por você, mesmo sem a gente merecer. Acho que a gente precisa rever esses conceitos e a maneira como a gente tem se portado diante daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Enquanto o violão é tocado e a canção é ministrada, fecha os teus olhos e começa a falar com o Senhor. Aproveita esse ambiente de oportunidade que Ele te dá nessa manhã para você rever os seus conceitos, os seus valores. Se Ele te trouxe aqui, se esse assunto foi tratado hoje, tenha certeza que existe algo na sua vida, na sua história, que você precisa observar e que você precisa colocar em ordem, que você precisa rever. E se for um momento de pedir perdão e de arrepender, não perca esta oportunidade. Tenha seu momento com o Senhor agora. Sou
condenado era eu. Eu não sei como essa palavra chegou no teu coração essa manhã, e eu não sei como o Espírito Santo está ministrando a tua vida agora, mas eu queria aproveitar esse tempo de oportunidade. Se você entende que é necessário uma oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, eu queria te fazer esse convite. Entendendo que longe dele nós estamos no pecado, estamos condenados à escravidão, mas nele existe redenção. E se você quer trilhar esse caminho de ser redimido, ser resgatado, ser comprado pelo sangue de Jesus, eu quero te fazer esse convite nessa manhã. Um convite de entrega, um convite de confissão. Se você quer entregar sua vida para Jesus, basta você fazer um sinal com a sua mão. Eu quero orar com você. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor e precise se reconciliar. Se você precisa se reconciliar, eu também quero te dar essa oportunidade nessa manhã. Você faz um sinal, eu quero orar com você. Quem convence, quem ministra é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que no momento que o Senhor ministrar profundamente a sua vida, você viverá a maior experiência da sua vida, que é a entrega total àquele que governa tudo e todos, segundo o seu poder. Amém? Deixa eu orar. Pai, nós te louvamos pela manhã de hoje, pela palavra ministrada. Nós oramos pelos nossos corações, para que seja uma terra fértil para a semente da tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra não volta vazia e que ela cumpre o seu propósito. Então nós oramos para o cumprimento do propósito da tua palavra em nossos corações. Se nós precisamos ser limpos pela tua palavra, que o Senhor nos limpe pela tua palavra. Se precisamos frutificar da tua palavra, que nós venhamos a frutificar da tua palavra. Se nós precisamos, Senhor Deus, honrar o teu nome pela palavra do Senhor nas nossas vidas, que venhamos honrar o Senhor verdadeiramente. Pai, não nos deixe esquecer, a tua palavra nos ensina. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós não queremos pecar contra ti, não queremos andar de forma inconsequente sobre esta terra. Queremos honrar e glorificar o teu nome. É assim que nós oramos e fazemos isso em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Dê graças a Deus, aplauda ao Senhor.